todo mundo espiritualmente e também na prática para o que vem por aí, porque tem muito futebol ainda esse ano, muita bola rolando aqui na Bandeirantes e no ano que vem tem a Copa Feminina Futebol da FIFA. Em o jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto, bom dia, excelente quarta-feira para você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Essa discussão sobre Neymar na Copa do Mundo 2030, se prepare porque serão longos anos até o Mundial que vai ser 6 países diferentes. A próxima Copa do Mundo tem 6 sedes, Argentina, Uruguai, Paraguai, Portugal, Espanha e Marrocos. Expectativa de 64 seleções e a gente vai, pelo jeito, viver a novela Neymar mais algum tempinho, mesmo com a confirmação do craque de que não pretende mais seguir na seleção brasileira. Eu acho que não tinha condição de ter ido nessa, imagina na próxima Copa do Mundo. Mas quem sou eu para decidir, sendo que Carlo Ancelotti é quem vai, em breve, fazer a convocação também para o Brasil nos primeiros amistosos da seleção, já no mês de setembro. Os primeiros jogos depois do fiasco na Copa do Mundo FIFA 2026, o Brasil entra em campo dia 25 de setembro contra a Austrália e tem expectativa de um outro amistoso que deve acontecer na Índia, mas o Brasil ainda está na busca por adversários. A nossa edição do Manhã Bandeirantes começa agora e até às 11h30 da manhã eu convido você a ficar conosco na programação do jornalismo com informação, opinião, prestação de serviços e com a sua participação. Você ouvinte do Manhã Bandeirantes, sempre muito bem-vindo. A você que está no nosso FM 85.7. Muito bom dia, uma excelente quarta-feira e um ótimo dia também a quem nos acompanha pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, como o aplicativo Band Play, o portal a cargo do Rodolfo Neves. Você, ouvinte da Bandeirantes, que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas aqui do nosso interior de São Paulo, é hora de saber a condição de tráfego, escolher o melhor caminho numa quarta-feira marcada por alguns acidentes na rodovia Anhanguera. Edições na rodovia Anhanguera, mas a averiguação acontece nesse instante. Então, quilômetro 101 da rodovia Anhanguera, trecho que passa por Campinas, se o motorista puder evitar, é a melhor opção neste momento, porque o trânsito acaba se formando inevitavelmente um misto de curiosidade com a necessidade de retirada dos veículos da pista também. Estou vendo aqui a Anhanguera sentido capital, tem lentidão do quilômetro 107 ao quilômetro 104. Não é reflexo direto desse acidente, que é um pouco mais à frente, no quilômetro 101, daqui para São Paulo a quilometragem vai diminuindo. Então no quilômetro 104, o motorista volta a andar porque passa o trecho de excesso de veículos, mas um pouquinho mais adiante tem essa ocorrência em atendimento agora. A madrugada também foi de muita movimentação por parte das equipes da concessionária. Nessa mesma região ali do quilômetro 100 mais ou menos,
teve uma ocorrência na madrugada de hoje com uma moto CB300 que trafegava sentido São Paulo pela faixa 1 quando colidiu na lateral de um carro, um ZRV. Os dois veículos ficaram na faixa 1, olha que perigo. Depois foram retirados, colocados no acostamento. Informação de que o motociclista teve ferimentos leves e o motorista que estava no carro não teve ferimentos por conta da queda, algumas escoriações no corpo desse motociclista. Também na rodovia Anhanguera, mas no trecho de Vinhedo, pelo quilômetro 76, ontem, final da noite, começo da madrugada, informação de que foram retirados 2 veículos que se envolveram num acidente. Um Volkswagen Polo trafegava sentido São Paulo, estava em Vinhedo já, estava no acostamento. Ele perde o controle da direção e atinge um Renault Duster que estava parado. Acostamento não é faixa 3, acostamento não é faixa de rolamento. O Duster estava parado por motivos técnicos, mecânicos, problemas no veículo, e aí o carro quis cortar o trânsito ali pelo acostamento, atingiu a traseira desse automóvel. Felizmente, nenhum dos dois com ferimentos. Nem o motorista que provocou o acidente, nem o outro que estava dentro do SUV. E ainda falando de rodovia Anhanguera, olha, uma situação atípica que aconteceu, pelo menos aparentemente atípica, porque está se tornando comum, que foi um acidente no pedágio de Valinhos. Final de semana nós vimos, né, uma das cenas mais chocantes dos últimos tempos aqui em Campinas, na Campinas Mogi, o motorista que infelizmente faleceu depois de atingir a cabine do pedágio. E em Valinhos, aconteceu na noite de ontem, final da tarde, começo de noite, um carro capotou após bater contra a barreira que divide as pistas na praça de pedágio do quilômetro 82 da rodovia Anhanguera. O motorista teve ferimentos graves. A concessionária Motiva Autoban interditou uma das faixas do autoatendimento e não houve o registro de congestionamento. Existem as faixas que são do sem parar, existem as faixas que têm funcionários cobrando, mas há essa novidade nas pistas em São Paulo, são faixas de autoatendimento, cabines que não têm um funcionário, tem apenas ali um equipamento para você pagar no crédito ou no débito pelo cartão de aproximação, e foi justamente nessa cabine que o acidente foi registrado. Polícia Militar Rodoviária ainda busca imagens, e ali é um trecho monitorado pela própria concessionária para entender a dinâmica desse acidente. O motorista ficou gravemente ferido, mas a Polícia Militar Rodoviária diz que ele, ao ser conduzido para a unidade de pronto atendimento, estava consciente, conseguindo conversar, mas muito fraco para explicar o detalhe de o que aconteceu, se ele não viu a cabine, se ele perdeu o controle da direção por alguma falha mecânica. Ainda falando sobre o acidente do final de semana, temos novas informações porque a polícia está investigando o que aconteceu com o rapaz de 24 anos, identificado como Daniel Carlos Santos de Oliveira. Ele que dirigia um Fiat Punto 2011, veículo com placa de Sumaré, estava sozinho quando atingiu a viga da Praça do Pedágio, que acabou caindo. Ninguém mais foi atingido, mas mesmo dando entrada no hospital ainda com vida, ele foi para o Hospital Municipal de Jaguariúna já em estado grave e infelizmente não resistiu aos ferimentos. A família dele não é daqui da região, ele é do estado do Pernambuco. A família tem um representante, uma representante aqui na região, uma tia que mora em Jaguariúna, que foi quem acabou recebendo a notícia, fazendo o reconhecimento do corpo. O sepultamento aconteceu ontem no velório municipal de Jaguariúna, primeiro velório, depois o sepultamento no cemitério municipal da cidade. E as imagens da câmera de segurança que registraram o momento em que o carro se aproxima da praça de pedágio, ali no quilômetro 123, elas batem com as informações colhidas na pista, de que não houve nenhuma marca de freagem. Não houve... Quando você freia muito forte, fica o rastro, né, do pneu no asfalto. Não há nenhum rastro nesse sentido e, pelo contrário, a imagem demonstra o motorista acelerando naquela praça de pedágio. Depois, o carro é arremessado e já se tem a estimativa de que ele atingiu 6 metros de altura após colidir com a viga. Ele bate também na viga superior e é aí que a sustentação do pedágio toda cai. Então é uma mistura da alta velocidade com a forma como o veículo atingiu a praça de pedágio.
Foi entre as cabines 16 e 18 que o teto caiu e as obras continuam sendo feitas no local para a reconstrução desse espaço. E olha, 2 veículos que estavam na fila do pedágio chegaram a ser atingidos pelas placas da estrutura. Somando os 2 carros, tinham 7 pessoas, mas felizmente ninguém se feriu. A Polícia Civil ouviu algumas testemunhas. Uma funcionária da Praça do Pedágio prestou depoimento nas últimas horas, dizendo que viu o momento que o veículo seguia para a cabine, notou que o motorista desviou de outros carros, mas que ele não freou. Então tudo isso já está sendo colhido para colocar tudo que for de informação no boletim de ocorrência. Dentro do carro foi feita uma varredura para saber o que foi encontrado. Tinha um pino vazio de cocaína, uma garrafa de refrigerante, lata de cerveja vazia, uma garrafa de rum, 4 cigarros, um isqueiro e um copo térmico. Há indícios de que ele poderia estar bêbado ou drogado no momento em que a colisão aconteceu. Polícia Civil ainda apura a dinâmica do acidente, caso que foi registrado no 4º Distrito Policial aqui em Campinas, como um acidente de trânsito resultante em morte, e o local já passou por perícia. Essas são as informações colhidas nas últimas horas. Muito difícil saber o que o motorista tentou fazer, porque infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Então é tentar montar o quebra-cabeça com as peças disponíveis para a Polícia Civil. 10 horas da manhã e mais 12 minutos. Vamos começar a girar o time de repórteres aqui da Band Campinas, o Grupo Bandeirantes de Comunicação espalhado pelo nosso interior de São Paulo, trazendo para você uma ocorrência que ganha repercussão nacional. A polícia apura a conduta de um policial militar que agrediu, com um soco no rosto, uma mulher que carregava uma bebezinha no colo. Tudo começa durante uma confusão na frente de uma adega na cidade de Sorocaba. O grupo estava ali reunido, homens, mulheres, crianças, na calçada de uma adega, quando as viaturas da Rocan, os policiais militares que atendem com motocicleta, eles se aproximam e abordam um homem. Você que está conosco no nosso canal do YouTube vai ter oportunidade de ver as imagens, mas eu já vou fazer uma descrição rápida para você. O rapaz estava sem camisa. O policial vai em direção a ele tentando agarrar uma camisa que não existia e aí ele o puxa pela bermuda. O tira do campo de visão da câmera de monitoramento, que é bem em frente à adega, ele vai ali para frente de uma casa vizinha. Nisso, uma mulher que estava vendo tudo com uma criança no colo, deixa a criança nos braços de uma outra mulher e vai junto com o rapaz para entender o motivo dessa abordagem. Essa mulher fica ali no meio da calçada e em um determinado momento, um outro policial militar que estava mexendo na motocicleta parada ao lado da ocorrência, ao passar por essa mulher, ele dá uma trombada com o ombro. Sabe quando você dá aquele chega pra lá com o ombro esquerdo na mulher que estava de costas, ela se assusta, a reação que ela tem é caminhar em direção ao policial que já estava à frente dela naquele momento, depois desse esbarrão que ele dá no braço dela, e ela dá um tapa no braço esquerdo desse policial. A resposta imediata é um soco que derruba essa mulher. Soco muito forte no rosto. A criança, felizmente, não cai. Ela consegue segurar a criança, mesmo com o impacto do soco, e acaba ali assustada. Uma outra mulher chega para se aproximar e o policial também dá um soco nessa outra mulher. Aí foi uma confusão total, aquele rapaz que estava sendo abordado volta para a cena, empurra o policial, também é agredido. E o repórter Kevin Veloso vai trazer para a gente o que foi registrado pelos policiais como motivo da abordagem e da agressão contra a mulher e o que a corporação diz depois que as imagens se tornaram públicas. Conta tudo para a gente, Kevin. Olá, Heitor. Olá a todos. É isso mesmo, Heitor. A Polícia Militar abriu, então, uma investigação interna para apurar o comportamento de agentes policiais, isso durante uma abordagem no Jardim Amorim, na cidade de Sorocaba. Todo o caso foi registrado pelas câmeras de segurança da adega, onde, então, ocorreu toda essa confusão e mostra, então, uma troca de agressões físicas entre os agentes e as pessoas que estavam ali no momento, no local da adega, e também as pessoas que tiveram ali, estavam sendo abordadas por esses
policiais, Heitor. Pelas imagens, então, a gente pode ver todo o início da agressão. Quando os agentes chegaram ao local, eles se aproximaram de um homem, um dos clientes nesse bar. O homem se negou a acompanhar os agentes e então foi puxado pela bermuda. Uma mulher que estava ao lado desse homem acabou se desequilibrando, Heitor, e caiu na calçada com uma criança no colo. Logo depois, um terceiro policial chega à adega e, ao se aproximar do restante da equipe, ele esbarra em outra mulher que havia ajudado então essa primeira a levantar, essa outra mulher que pegou a criança, e é aí que começam então essa troca de agressões, Heitor. A partir daí, então, as agressões avançam, a mulher, ela dá um tapa no capacete do policial e o agente, então, retorna dando um soco no rosto da mulher que está, então, com essa criança no colo, e é quando essa mulher, então, cai, aí a gente pode ver o momento que ela cai, ainda tem um carro ali que consegue dar um sustento, um apoio para que ela não batesse a cabeça junto com essa criança no chão, Heitor. Todo esse caso, Heitor, aconteceu por volta das 5h30 da tarde, no domingo, mas as imagens, o caso veio tomar uma proporção agora justamente pela divulgação das imagens e também por esse processo instaurado por parte da Polícia Militar. Ele foi registrado como crime de resistência no boletim de ocorrência, que foi inclusive feito pelos agentes policiais. Essa jovem de 26 anos que aparece nas imagens de vestido preto preferiu não ser identificada. Ela foi levada então ao plantão policial, onde foi autuada criminalmente. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, toda a abordagem teve início quando um dos agentes estavam passando ali pelo local, eles estavam fazendo uma patrulha pelo local e um dos agentes notou uma atitude suspeita de um desses clientes do bar. Então eles decidiram descer da viatura e lá então fazer toda a averiguação, e teve aí então o início dessa confusão a partir desse olhar suspeito por parte do policial. Ainda segundo o boletim, Heitor, o terceiro agente que aparece nas imagens teria sido surpreendido por um golpe desferido em seu capacete por uma mulher. Então essas são as informações que constam aí no boletim de ocorrência feito pelos agentes da Polícia, então, Militar, Heitor. Na documentação ainda consta que a ação dos policiais é concluída com a seguinte descrição, abre aspas, diante da agressão, o policial empregou o uso diferenciado da força nos termos do procedimento operacional da Polícia Militar, ou seja, eles estão afirmando que esse comportamento desse agente é uma atitude padrão da Polícia Militar com o objetivo de contê-la e realizar, então, essa abordagem. A PM ainda informou em nota que abriu esse inquérito, então, para avaliar todas as circunstâncias dessa ocorrência, incluindo toda a dinâmica da atuação desse agente, Heitor. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo reforçou que um inquérito também foi instaurado para apurar minuciosamente todas as circunstâncias dos fatos, incluindo esses vídeos da abordagem que a gente consegue aí ver o momento exato em que ocorrem essas agressões. A instituição ainda reforça que não compactua com os excessos e desvios de conduta, então, por parte desse profissional, Heitor. E também eles continuam a nota dizendo que vão punir com todo rigor todos os casos que foram identificados aí de agressões por parte de agentes de segurança pública contra a população. Claro que a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos, acompanhando também como esse inquérito vai se finalizar, para que a gente volte aqui na nossa programação no Brasil Urgente para atualizar então você que nos acompanha. 5h30 da tarde, a gente entra também nesse assunto, como o Kevin destacou no Brasil Urgente. Olha, tão assustadora quanto a cena é a abordagem que a polícia colocou no papel no boletim de ocorrência. A descrição do histórico que o Kevin trouxe, ela simplesmente é mais uma agressão contra essa mesma mulher. Porque dizer que a reação foi dentro de um protocolo... Vamos lá. A mulher que dá o tapa no policial militar, ela está errada, mesmo tendo sido provocada com uma esbarrada proposital que a câmera deixa muito clara que aconteceu por parte do policial.
Mas é absolutamente desproporcional a reação desse homem contra essa mulher. Se não estivesse fardado, não ia ter o tanto de gente passando pano que eu tô vendo nas redes sociais. E aí a corporação dizer... Certamente eles não sabiam que tinha aquela câmera para colocar no boletim de ocorrência, que foi um uso moderado da força dentro do protocolo. Qual que é o protocolo nesse caso da Polícia Militar? Se o policial entende que aquela agressão foi motivo para uma prisão em flagrante por desacato, por lesão corporal, de uma mulher que estava com uma bebezinha no colo, o procedimento seria: chama uma policial feminina, faz uma revista nessa mulher, entrega primeiro o bebê na mão de uma outra pessoa adulta, de um pai responsável, mãe, conduz a mulher para a delegacia e faz o trâmite legal dentro do protocolo, sim. Devolver com um soco no rosto é uma selvageria que não pode ser normalizada por parte da Polícia Militar, que não pode ser tratada como uma situação que tirou o policial do sério. O policial tem que ser treinado para, numa situação extrema, ser aquele que acalma o cenário. Não aquele que vai jogar mais gasolina no fogo. Não aquele que vai provocar uma mulher para reagir depois dando um soco no rosto dela. E aí vem o boletim de ocorrência dizendo que foi dentro do procedimento padrão. Isso não pode ser tratado como normal. Mas também assusta a quantidade de comentários, geralmente de homens, nas postagens da Band, de outros veículos. Ontem eu fiz um comentário sobre o tema, um pouco mais extenso no Brasil Urgente, e uma telespectadora gravou esse comentário e postou numa página do Metrópolis, portal Metrópolis, que você conhece. Ela diz: essa também é a minha opinião. Eu vou ler para você o comentário de um policial militar que veio abaixo, que fez questão de me marcar, de me ofender, de dizer o seguinte: esse jornalista é uma moça, queria ver ele numa situação igual ou parecida. Esse ser não deve saber trocar uma lâmpada e quer palpitar em trabalho de homem de verdade. Homem de verdade é o policial que dá soco no rosto de uma mulher com um bebê no colo? É assim que a gente está enxergando a sociedade? Quando a gente fala do discurso de ódio que faz com que muita gente se questione sobre a própria masculinidade, que reprime a mulher a ponto dela ficar acuada, é disso que a gente está falando. De um policial ter a cara de pau de comentar que homem de verdade age assim. Ele viu a imagem. Qual é a conduta desse policial? Pelo que eu vi aqui nas redes sociais, ele está lotado em Minas Gerais, no município de Poços de Caldas. É essa polícia humanizada que a gente quer? É óbvio que não. É óbvio que não. E essa também não é a característica da maioria dos policiais militares que trabalham no estado de São Paulo e no Brasil. Mas não dá para tratar também como um caso isolado, porque toda semana a gente está vendo caso isolado de abuso da polícia militar. Toda semana a gente está vendo uma situação que não condiz com a característica da polícia. E a resposta? E a prova para a sociedade de que esses policiais não estão mais agindo assim nas ruas? Essa ação foi flagrada. E quantas outras não são? E as câmeras corporais não entraram nessa elaboração do boletim de ocorrência? É inacreditável isso ser tratado como normal. A mulher está errada em dar o tapa no policial, mas é absolutamente desproporcional a reação que ele tem. O policial não tem sangue de barata. Tem que ter. Ainda mais diante de uma mulher com um bebê no colo. Ele tem treinamento para isso. Para agir com resposta violenta, proporcional àquilo que ele recebe. Quando ele entra numa operação e ele é recebido a tiros, ele não vai dar tchauzinho e entregar flores pro bandido. Mas quando uma mulher com um bebê no colo dá um tapa no braço depois de ter sido provocada e recebe um soco no rosto, se isso é o procedimento da Polícia Militar, a gente tem que rever tudo sobre policiamento aqui no Brasil. 10 horas e 25 minutos, um rápido intervalo. Na volta, o alerta da Defesa Civil para temporais e vendavais já a partir de hoje aqui no estado de São Paulo. E a gente vai falar também sobre a tecnologia associada à mobilidade urbana, como empresas do transporte por caminhões têm buscado formas de agilizar o serviço e diminuir os custos. Esses e outros destaques a gente conta para você aqui na programação da RB. Manhã Bandeirantes.
Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Uma importante ação solidária será realizada hoje, quarta-feira, em Barão Geraldo. Postos de combustíveis da região estão participando de uma campanha de incentivo à doação de sangue para o Hemocentro da Unicamp. A iniciativa tem como objetivo reforçar os estoques de sangue que costumam diminuir durante o inverno e o período de férias escolares. Durante a ação, os motoristas e moradores receberão orientações sobre a importância da doação e como agendar o procedimento no Hemocentro. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos em boas condições de saúde, com mais de 5... E exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do... E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. São 10 horas 29 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, numa quarta-feira, com um alerta da Defesa Civil para uma mudança brusca no tempo aqui no estado de São Paulo. Isso em função de características que a Nath Luquezzi vai explicar para a gente e com uma preocupação a mais aqui para a região de Campinas em relação aos ventos fortes. Primeiro, deixa eu trazer aqui como está a condição de tempo e temperatura agora pelos termômetros do CEPAGRE da Unicamp. Campinas registra neste momento 25 graus. A mínima hoje foi de 15,6, uma manhã quente de quarta-feira. Ontem a mínima foi de 13, hoje 15, ou seja, os termômetros vão subindo em pleno inverno brasileiro. A máxima ontem chegou a 29 graus, já estamos próximos desse índice. Umidade relativa do ar neste momento em 60%, quando o quinto sinal marca 10h30 da manhã. E o vento na casa dos 8 km por hora. Não chega a ser um vento muito forte, mas a tendência é que a velocidade aumente. Hoje, 7h30 da manhã, já passou por Campinas um vento de 15 km por hora, mais forte do que o máximo registrado ontem, que foi de 14. Nath Luquezzi, antes da gente entrar no alerta em si da Defesa Civil, conta pra gente um pouco mais sobre a previsão para esta quarta-feira. Muito bom dia para você, ótima quarta, Nath. Bom dia para você, Heitor, ótima quarta para você, ouvinte. Pois é, nós estávamos aí sob a ação de uma condição pré-frontal, que é quando o estado do tempo ocorre ali antes da chegada de uma frente fria. Então é marcada por calor forte, queda na pressão do ar e ventos quentes. Então agora sim, a frente fria chega ao estado hoje, entre o período da tarde e da noite, mas é amanhã que a gente sente realmente os efeitos desse sistema, porque amanhã o sistema avança pelo interior do estado, provocando um aumento da nebulosidade, queda nas temperaturas máximas, pancadas de chuvas e rajadas de ventos moderadas a fortes em todas as regiões paulistas. Os acumulados de chuva ficam ali entre 5 e 35 milímetros, mas a partir de sexta-feira o tempo já volta a ficar estável novamente e os ventos perdem a intensidade. Aí a preocupação nesse momento, no final de semana, aí sim o retorno do ar seco, que diminui a umidade, e o risco de incêndios e áreas de vegetações. Para hoje, então, nós temos máxima de 29 graus, o dia ainda segue quente, ainda estamos sob a ação da pré-frontal, então ainda estamos com bastante calor e umidade aqui no estado, e amanhã máxima de 23 graus, então as máximas caem bastante amanhã, e para vocês terem uma ideia, nessa balança nas temperaturas, na sexta-feira nós temos máxima de 27 graus, então haja aí imunidade. E a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para vendavais e chuvas fortes. O capitão Maxwell, coordenador da Defesa Civil, traz um alerta para a gente aqui no Manhã Bandeirantes.
A Defesa Civil do Estado alerta que entre esta quarta-feira, dia 29 de julho, e quinta-feira, dia 30 de julho, a passagem de um sistema meteorológico pelo oceano vai influenciar a mudança de tempo em todo o estado. Nós estamos prevendo ventos fortes e tempestades. Na região da Baixada Santista e na Grande São Paulo e capital, os ventos podem chegar aos 90 km por hora. Nas outras áreas do estado, os ventos podem superar os 70 km por hora. Além das rajadas de vento forte, podemos ter também chuva intensa, queda de granizo e quedas de raios em várias áreas do estado de São Paulo. Por isso é importante que a população redobre os cuidados durante estes 2 dias. Fiquem longe de postes, estruturas de metal e de árvores. Não fiquem em áreas abertas durante os temporais. Jamais enfrente enxurradas e não passe de jeito nenhum por ruas alagadas. Para fazer resposta a tudo isso, a Defesa Civil do Estado está se reunindo com as defesas civis municipais para montar uma força-tarefa de prontidão. E também estamos acionando o gabinete de crise de forma presencial, com todas as secretarias e as concessionárias dos serviços públicos, para que estejamos prontos para caso tenhamos alguma ocorrência. Se você estiver em emergência, ligue imediatamente para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. E para ficar por dentro dos alertas e orientações, acompanhe os canais oficiais do Governo do Estado de São Paulo. Esse é o capitão Maxwell, coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O gabinete de crise já está montado no centro de gerenciamento na capital paulista. Os técnicos estão monitorando a velocidade do vento e já temos alguns números impressionantes. Na Baixada Santista, por exemplo, vendaval chegou a 55,8 km por hora, quase 56 km por hora, o que paralisou entre a madrugada de ontem para hoje e amanhã desta quarta-feira, temporariamente, a travessia da Balsa Santos Guarujá. Vento tão forte que exigiu a paralisação pelo risco do tanto que balança aquela embarcação. Tivemos em Queluz. Queluz é caminho para o Rio de Janeiro, é Vale do Paraíba, já quase no estado do Rio de Janeiro. 55 km por hora. Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, 53 km por hora. Ilhabela já registrou na manhã de hoje um vendaval de 49 km por hora. Arandu, 48 km por hora. E em Três Fronteiras, 43 km por hora. Foram as medições mais impressionantes até aqui do estado de São Paulo. Lembrando que em Campinas hoje já teve um vendaval de 15 km por hora, mas a preocupação é quando o vento está acima dos 60, que, segundo especialistas, até mesmo árvores saudáveis podem cair com raiz e tudo quando o vento passa por essa velocidade. Isso olhando para o estado de São Paulo. Porque se nós ampliarmos o mapa do Brasil, Nath Luquezzi, no Rio Grande do Sul o cenário é muito mais preocupante pela confirmação da passagem de um tornado que provocou destruição e deixou pessoas feridas nas últimas horas no estado. Isso mesmo. O fenômeno foi confirmado, inclusive, pela Defesa Civil Estadual e deixou ao menos 7 pessoas feridas, além de causar danos em residências, quedas de árvores e interrupções em diferentes pontos da região. A cidade de Giruá, 7 de setembro e Senador Salgado Filho foram as mais afetadas e a Defesa Civil mantém o alerta e reforçou que a instabilidade permanece sobre o Rio Grande do Sul e alertou para a possibilidade de novos temporais nas próximas horas. Estabilidade que faz com que a população seja avisada também pelos meios oficiais da Defesa Civil. E nós vamos, neste momento, ao Rio Grande do Sul conversar com a Laura Tedesco, reportagem do Grupo Bandeirantes da capital gaúcha, mas também rodando pelo interior do estado nesta quarta-feira para atualizar a situação de momento no sul do país. Laura Tedesco, bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. O tempo começa a dar sinais de melhora nesta quarta-feira, mas ainda há bastante chuva prevista para hoje ao longo do dia. A gente deve ter uma pausa nas instabilidades entre quinta e sexta e mais instabilidades retornando a partir do fim de semana. Nós ainda temos neste amanhecer equipes mobilizadas na região noroeste do estado para atender os municípios de Giruá, 7 de setembro e também Senador Salgado Filho, que foram
foram atingidos por esse tornado. Vale destacar também que esse tornado foi agravado por uma súmula que causa granizos de grandes proporções, chuva intensa e também rajadas de vento. E, além disso, nós tivemos durante essa madrugada a ocorrência de queda de granizo na região norte e também na Serra Gaúcha. Cidades como Bento Gonçalves e Cotiporã registraram uma madrugada de queda de granizo intenso nas últimas horas. A chuva continua provocando impacto nos rios aqui do Rio Grande do Sul. 6 já estão acima da cota de inundação nesta quarta-feira. Durante a madrugada, o rio Taquari voltou a transbordar no município de Lajeado e se junta municípios aos rios de Uruguai, Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí, que se mantém em volume elevado. De volta ao estúdio. Muito obrigado, Laura Tedesco. Bom trabalho a você, a toda a equipe da Band do Rio Grande do Sul. Qualquer novidade, você tem prioridade para voltar aqui no microfone da Bandeirantes para também informar a população de Campinas, para a gente fazendo esse monitoramento de tudo que acontece no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, 29 de julho de 2026. Mudando de assunto, mas falando de algo importante também para a nossa economia e para o nosso dia a dia, um levantamento da Confederação Nacional do Transporte aponta que no Brasil o transporte rodoviário é responsável por cerca de 65% da movimentação de cargas e por 95% do transporte de passageiros. A gestão eficiente de frotas tem ganhado cada vez mais a importância no cenário logístico do Brasil. Empresas estão investindo em tecnologia para reduzir custos operacionais, aumentar a produtividade e melhorar a segurança das operações. Sobre esse assunto, nosso convidado conosco aqui nos estúdios do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em Campinas, é o Rodrigo José Vanucci, especialista em soluções para rastreamento e gestão de frotas da Movisat. Rodrigo, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios para um assunto tão importante. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Heitor. Prazer é todo meu estar aqui e poder compartilhar um pouquinho sobre esse cenário com vocês. Quando a gente fala de transporte rodoviário, a gente tem uma série de situações que no dia a dia mexem com a vida de quem trabalha na boleia ou de quem trabalha montando a logística. As dificuldades das estradas, o custo do pedágio, a segurança nas rodovias, ainda mais aqui no interior de São Paulo, que são entroncamentos de rodovias que levam para todo o Brasil, para o Porto de Santos, para os aeroportos. Como é que a tecnologia começa ou pode cada vez mais melhorar a condição desse trabalhador que está nas estradas, que está na boleia e, como um todo, mexer com o sistema rodoviário aqui do país? Legal, Heitor. Hoje o rastreamento deixou de ser apenas um posicionamento de veículo, que era muito visto como segurança, né? Apenas para a parte de recuperação veicular. Hoje existe a telemetria, que ficou muito famosa, popularmente conhecida na Fórmula 1, que consegue entregar todas as informações de um maquinário, um veículo em específico que esteja em uso durante a operação. Desta forma, através de sensores, através de uma videotelemetria, ele consegue facilitar o gestor conseguir entender como que está a usabilidade de seus veículos, a logística, como está sendo aplicada no dia a dia deles, redução de custos de combustíveis e de velocidade. Dá a localização também do caminhão, a telemetria? Sim, sim. Em tempo real, a gente consegue pegar a localização, velocidade, comportamento do motorista para saber se tem feito mudanças de direção dentro da pista, se ele está fazendo frenagens bruscas, acelerações. Contribui muito também com, não só com a segurança nas pistas, né, para os transportes, mas também para a empresa, né, ter uma redução de custo com peças, com desgaste de pneu. Desgastes, né? Isso no final pode até baratear o produto numa entrega, por exemplo, de caminhões, uma vez que você melhora a logística até o final da entrega, imagino eu. O foco principal neste momento de falar em gestão inteligente de frotas é exatamente falar em redução de custos e aumento da produtividade, onde o gestor consegue otimizar o uso do veículo, melhorar o comportamento dos seus motoristas e trazer o retorno desejado também com a questão de produtividade, redução de horas extras desnecessárias, redistribuição logística para fazer um melhor serviço de uma forma mais rápida e também segura para a população. Em geral é o que? É um chip, é um equipamento colocado em um local que eu imagino que não seja nem divulgado para o próprio caminhoneiro para que num assalto, por exemplo,
quando o caminhoneiro é abordado, uma das primeiras perguntas é: tem rastreador? Onde é que está o equipamento? Se o caminhoneiro não souber, é segurança para ele também, né? Exatamente, Heitor. Hoje existem diversos dispositivos voltados à segurança para o próprio motorista e também para os bens da empresa. O rastreador ele é composto de um GPS, que consegue fazer a triangulação com satélites, que consegue pegar a localização exata de onde ele está, e um chip que faz a transmissão de dados para os servidores, onde o gestor consegue acompanhar em tempo real do seu celular ou do computador. Existem diversos componentes para alertá-lo sobre a segurança, que é um botão de pânico, que ele pode alertar o gestor que está acontecendo alguma ocorrência dentro do veículo ou que vai acontecer, seja ela um assalto, um sequestro, ou inclusive um problema mecânico mesmo com o veículo para solicitar socorro. Existe a videotelemetria também, que permite controle do próprio motorista, se ele está com sonolência, que pode acabar causando um acidente, né? E também se tiver passageiros que não estão programados na viagem ali, já consegue fazer essa detecção automática e enviar para tomar uma ação voltada para a segurança dele. Nath Luquezzi, estamos conversando com Rodrigo José Vanucci, especialista em soluções para rastreamento e gestão de frotas da Movisat, falando sobre a segurança e o custo operacional das transportadoras de rodovias aqui do Brasil. Bom dia. Queria entender como é que foi... Só um bom dia novamente para a gente ouvir a sua voz agora sim. Bom dia. Queria entender como é que foi essa transição, né, desse período agora com o uso da tecnologia, desses recursos, também na questão de mão de obra. Como é que é ensinar essa mão de obra que já estava ali neste mercado e conseguir trazer novas pessoas, trazer uma nova mão de obra e talvez novas profissões dentro desse mesmo setor? Bom dia, Nath, tudo bem? É uma ótima pergunta, porque eu vivo já o rastreamento já há 16 anos e eu venho de uma época que era só uma localização. Vivemos também a mudanças da internet, né, que foi evoluindo, chegando novas tecnologias, que foi acabando determinados tipos de atividades dentro das empresas e surgindo novas necessidades para fazer as tratativas. A inteligência artificial, a integrações com sistemas, está exigindo cada vez mais que as pessoas se especializem dentro dessa área para poder transmitir uma informação melhor para o cliente final, no caso, os usuários do rastreador. É possível, através da inteligência artificial, ter um gestor IA que consegue fazer toda a leitura do que o rastreador capta de informação do veículo, do trajeto que ele realizou, se houve desvios de rotas, se existe uma rota melhor que ele possa fazer, que humanamente numa frota grande pode ser trabalhoso e demora um certo tempo para conseguir esse resultado. Porém, com a evolução da tecnologia, o gestor que consegue se especializar nessa parte de inteligência artificial, integrações com outros sistemas, consegue essa informação instantaneamente para tomar as ações devidas de melhorias dentro da operação dele. Então, vão surgir muitas vagas novas, vamos dizer assim, que vão ser abertas no mercado. É uma tendência que já tem acontecido e profissionais de diferentes setores na área de tecnologia vão fazer muito parte disso, dessa entrega desse serviço. Rodrigo, eu imagino que essa tecnologia dependa de uma conexão à internet, de locais onde haja um sinal que funcione de GPS. Nós estamos numa região privilegiada, o estado mais rico do país, que é São Paulo. Mas viagens de caminhão fazem entregas para o Brasil inteiro, para cantos onde talvez o 4G nem tenha chegado. Há um levantamento, inclusive, de que só metade das estradas do Brasil tem o sinal 4G funcionando, que dirá o 5G, que é uma velocidade ainda maior. Como é que vocês driblam essa situação para que esse caminhoneiro não fique em pontos cegos e isso acabe colocando em risco toda essa operação que vocês montam? Para isso, Heitor, existe a tecnologia satelital, onde não é utilizada a telefonia para essa comunicação. Então, tanto a geolocalização do veículo, quanto a transmissão dos dados deles, são feitos direto pelo satélite. Nesse caso, não tem esse risco da área de sombra, exceto em casos que ele passa por um subsolo, que acaba perdendo essa comunicação com o satélite. Mas empresas que fazem trajetos longos, né, de longas distâncias, interestaduais, ou em todo o Brasil, né, costumam utilizar a tecnologia híbrida, que é uma forma de unificar a tecnologia com a telefonia e a satelital em um único serviço, onde a tecnologia da telefonia é a principal. Se pegar uma área que não tem essa cobertura da telefonia, ele ativa automaticamente o satélite,
Então ele não perde a comunicação do tempo real do veículo. E é uma forma também de baratear o custo de uso do satélite, que a questão de consumo dele é um pouco cara hoje no Brasil ainda. Então é uma forma que gestores têm encontrado de diminuir o custo e não ficar com o veículo no escuro, né, durante seus trajetos. Como garantir, com toda a tecnologia, a gente fala muito de proteção de dados hoje com a LGPD, como garantir essa proteção de todos esses dados durante todos esses trajetos? Isso é uma informação muito importante realmente, pois tratamos dados sensíveis, né, dos ativos dos clientes, os cadastros, e diretamente na Movsat, eu posso dizer, pelo que eu conheço da infraestrutura, é investido através de servidores com criptografia da Amazon AWS, que hoje nós confiamos como um servidor mais seguro, mais potente, mais ágil, para garantir para que nossos clientes tenham essa tranquilidade da segurança dos dados dele e também da usabilidade do serviço, pois temos 3 servidores de backup, que a própria Amazon garante para nós 99,8% do tempo funcional e seguro, porém, se em algum momento tiver alguma ocorrência, acaba acionando um segundo backup, um terceiro ou um quarto backup que nós temos, sem que o cliente perceba. E os dados estão todos sincronizados entre eles. Existe regra, Rodrigo, para a compra desse equipamento, uma certificação da Agência Nacional de Telecomunicações? Existem equipamentos que são específicos para a telemetria e para serviços como esse que a Movistar oferece? Existe sim, Heitor. Inclusive, existem muitas alternativas no mercado não homologadas pela Anatel, onde, em busca de uma precificação mais baixa, acaba surgindo esses genéricos. Uhum. A primeiro momento parece ser uma opção interessante, porque ele possui também alguns recursos que possa oferecer, né, para o gestor, só que quando mais precisar, ele vai acabar deixando na mão. A Anatel, se detectar que ele está na rede dela, sem essa homologação, ela é cortado, eliminado, ele perde o dispositivo dele. Então é de extrema importância que o equipamento seja homologado pela Anatel. E também a questão de processamento, né? Existem diversos tipos de rastreabilidade para uma gestão de frotas, que pode ser desde uma telemetria mais básica até uma gestão 360 de toda a empresa. Então existem dispositivos mais simples, voltados para algo mais básico, e os equipamentos mais robustos, que pode conectar com acessórios, sensores e diversos outros acessórios que possa entregar para o gestor uma gestão mais personalizada de acordo com o segmento dele. Além de reduzir os custos e todas essas características que o senhor tem mencionado, existe também uma preocupação com o impacto ambiental? Sim, sim. A própria telemetria do veículo consegue captar a performance do veículo, como que ele está na questão de desempenho, de consumo, de emissão de gases. Então, o próprio sistema consegue fazer essa medição e entregar para o gestor essa performance de toda a sua frota, podendo comparar entre todos eles. E ele consegue, a partir desse relatório ou dessa tela de acompanhamento, tomar as ações necessárias para sanar estancar esse problema dentro da gestão dele. Essas informações, elas são analisadas em relatórios, há uso de inteligência artificial também para bater alguma informação de trajeto em tempo real junto com condições de pista. Como é que é feito o monitoramento? Uma vez chega a informação para uma central, a partir daí como é que é esse trabalho? Exato. Hoje, na Movsat especificamente, nós fornecemos essa possibilidade do gestor fazer essa gestão, esse acompanhamento por conta, sem a necessidade de entrar em contato com uma central, que nós também fornecemos. Existe essa equipe de 24 horas que pode auxiliá-lo, né, no monitoramento, no envio de comandos, mas a plataforma já oferece essa informação em relatórios, em dashboards e módulos automatizadores dentro do próprio sistema, como, por exemplo, de manutenção. Em certo momento na gestão das empresas, eles dependiam de um motorista ou um colaborador da empresa fazer essa checagem de odômetros dos veículos, e com o rastreador já entrega essa informação de uma forma automatizada, sem a possibilidade de um erro humano, de indicar uma numeração errada dentro do odômetro, que pode comprometer toda a gestão. O sistema consegue fazer esse controle automatizado para ele. Não só a parte de relatório que ele verifica a questão dos dados, né, dos indicadores que eles precisam para a gestão dele, mas também de ajudar eles em atividades operacionais do dia a dia mesmo, de programar a parada de um veículo,
para fazer uma troca de óleo, um rodízio de pneu. Existe módulos voltados para combustível, que também consegue alimentar a informação para ele automaticamente de consumo dos veículos. Então facilita muito nessa questão para ele, dentro da questão de automações e inteligência artificial dentro do próprio sistema. Há contato também com polícias, por exemplo, digamos que o caminhão ele tem uma entrega programada para Ribeirão Preto saindo de Campinas. E aí o monitoramento aponta que ele está indo para a região de Jundiaí, que é o contrário oposto. Há um contato direto com a polícia, uma informação para tentar um monitoramento em tempo real, porque pode ser uma vítima sequestrada, pode ser um desvio de carga. Como é que é esse trabalho com as autoridades? Já é disponível uma roteirização, uma programação do trajeto que esse veículo vai fazer, onde se ele desviar do caminho programado, automaticamente já aciona um alerta no sistema, onde tem uma equipe especializada acompanhando todo esse trajeto, que se houver alguma intercorrência, aciona as autoridades. E também existe uma equipe especializada de pronta resposta para agir imediatamente, juntamente das autoridades como a polícia, para fazer a recuperação em caso de roubo ou verificação do que aconteceu nesse desvio de trajetos. Quando a gente fala em tecnologia, tudo muda muito rápido e tudo chega muito rápido. Existem novidades já no mercado e quais que são os maiores desafios e dificuldades de implementar essas novidades no Brasil? Essa é uma ótima pergunta, pois a tecnologia muda rápido, como foi dito, e o rastreamento ele está sendo uma peça importante agora dentro da gestão das empresas, pelo fato dele conseguir captar informação da equipe externa, onde o gestor não tem a visão do que está acontecendo com seus ativos, se eles têm cumprido com excelência os seus compromissos, e tem surgido acessórios, sensores de captação que facilita essa visão para eles. E a tecnologia como a IA, por exemplo, né, tem evoluído muito em diversos segmentos, não diferente na parte de rastreamento veicular. Ela está auxiliando na questão de insights, de melhorias, de otimização do que já está acontecendo dentro da empresa dele. Existem integrações de sistema que tem sido muito solicitado pelos clientes hoje, porque eles têm sistemas voltados para finalidades específicas. E o gestor ele não consegue ficar abrindo várias telas para buscar informação ou ter uma informação para tomar uma ação assertiva dentro da gestão dele. Então a integração é algo que está sendo muito buscado hoje dentro desse cenário. Automações e a inteligência artificial, além da parte de videotelemetria, que tem evoluído muito com a questão não só da imagem interna da cabine e externa do motorista, mas também do controlar o comportamento dele. Indicar para um gestor se ele está com sonolência, para fazer a parada de descanso, ou em caso de assaltos e sequestros também já está visualizando em tempo real ali. Essas são algumas que já estão mais ativas nesse momento, né? Mas a tecnologia está sempre trazendo novidades, uma nova tecnologia abre a porta para uma nova, e dentro da Movisat nós temos um setor de projetos voltados somente para isso, buscando tendências de mercado, dificuldades de clientes em segmentos específicos, para que faça testes de solução mais fácil para a gestão, né? O gestor conseguir ter a informação de uma maneira mais tranquila para tomar as ações necessárias dentro da empresa dele e ter o resultado. Essa inteligência artificial, ela vai sendo treinada como as inteligências artificiais normais? Então, ao longo dos anos, melhora o atendimento a esse cliente, é isso? Exatamente, Nath, exatamente. Ela vai estar integrada dentro da base de dados do cliente, entendendo a programação das frotas dele, momentos que fazem paradas. Então, ela consegue entender o comportamento da frota dele, do dia a dia na logística, operacionalmente. Então, ela vai conseguindo trazer novos insights, vai sugerindo para eles também ideias de melhoria dentro da operação dele. E existe casos de clientes que tinham uma frota de 53 veículos, com o uso da inteligência artificial nessa análise, conseguiu reduzir para 45, que é um custo considerável dentro da operação dele, que ele não precisava ter. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Rodrigo José Vanucci, especialista em soluções para rastreamento e gestão de frotas da Movisat. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da empresa, está nas redes sociais. Como é que pode conhecer um pouco mais desse serviço que cada vez mais vai ser procurado pelas empresas do transporte rodoviário, eu tenho certeza disso. Será um prazer receber novos usuários dentro do nosso serviço. Nosso Instagram é @Movisat, ou através do site movisat.com.br. Temos todas as informações dos nossos serviços e contatos para fazer o atendimento para novos gestores que desejam essa tecnologia. Rodrigo, foi um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios.
Espaço sempre aberto para a gente falar sobre um tema importante aqui da nossa sociedade, ainda mais numa região cortada por tantas rodovias. Um bom trabalho a você, a toda a sua equipe. E mais uma vez, obrigado por conversar com o nosso ouvinte. Obrigado, Heitor. Obrigado, Nath. Obrigada. São 10 horas e 56 minutos, um rápido intervalo. Na volta, você participa conosco da edição de hoje do Manhã Bandeirantes, 19 ao DDD 971021493. Nós vamos trazer também o noticiário nacional aqui, logo depois do intervalo, com os últimos capítulos da crise entre Brasil e Argentina, provocada pelas falas do presidente argentino Javier Milei. E a agenda dos candidatos à presidência da República, alguns ainda pré-candidatos, outros candidatos, e a disputa pela posição de vice para algumas chapas majoritárias. Esses e outros destaques na sequência do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a chegada de uma frente fria que deve provocar chuva forte, tempestades e ventos intensos entre hoje e amanhã, quinta-feira. A previsão vale para todo o estado, incluindo aqui a região de Campinas. Segundo o alerta, as rajadas de vento podem passar dos 70 km por hora em algumas áreas. E em regiões mais críticas, os ventos podem chegar perto dos 90 km por hora. Também a previsão de raios, trovões e pancadas de chuva, até mesmo com forte intensidade. A Defesa Civil recomenda evitar áreas com risco de alagamento, não se abrigar embaixo de árvores durante as tempestades e redobrar a atenção no trânsito. O estado também ativou um gabinete de crise para monitorar a situação e coordenar possíveis ações de emergência. A orientação é acompanhar os alertas oficiais e acionar a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros em casos de ocorrências. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas, 1 minuto, 11 e 1.
deixa eu trazer aqui a participação do nosso ouvinte, um primeiro giro de quem está conosco pelo nosso canal do YouTube da Bandeirantes Campinas, o nosso YouTube, Bandeirantes Campinas. Oficialmente não é para chamar de Rádio Bandeirantes, mas é a Rádio Bandeirantes. Se você jogar Rádio Bandeirantes Campinas também, você vai chegar até o nosso canal do mesmo jeito. Importante se você está conosco nesta manhã de quarta-feira. Aqui a mensagem do Edmilson, ele disse uma curiosidade, quem trouxe o Autotruck para o Brasil realmente foi o Nelson Piquet, grande corredor, tricampeão do mundo de Fórmula 1? Sim, Autotruck, uma empresa brasileira que foi fundada em 1993, Piquet ainda estava em atividade, foi a primeira, né? Ela é referência em tecnologia para rastreamento, monitoramento de frota, gestão de logística e que fez também com que Nelson Piquet se tornasse um milionário, não apenas pelo que ele fez numa carreira das mais brilhantes do automobilismo no mundo. Tricampeão não é para qualquer um. O Brasil tem 2 tricampeões, um inclusive pouco valorizado, que é Nelson Piquet, e o outro, o gigantesco Ayrton Senna. Acho que pelo que fez no esporte, o Piquet deveria ser mais valorizado nesse país, com certeza. E, enfim, ele trouxe essa tecnologia para o Brasil, que agora tem também as demais concorrentes, meu caro Edmilson. Obrigado pela sua mensagem, pela sua participação. Sobre o assunto do policial militar que agrediu uma mulher com um bebê no colo na cidade de Sorocaba. O Edivalmir Massa, oi sumido, bom dia. Tá conosco todos os dias e o Edivalmir Massa tem uma produção artesanal de cachaça, dona Natália. Não, é verdade. Que é uma coisa sensacional, viu? Boa? Muito boa. Mas as opiniões, geralmente, a gente não concorda, viu, Edivalmir? E o importante é termos esse espaço democrático. Ele escreve o seguinte: o repórter salvou os agentes contando a história verdadeira. Manda um pouquinho mais da sua opinião aqui pra gente entender o que você quis dizer com isso de a história verdadeira, tá bom? Mensagem de áudio, nosso ouvinte participa pelo 19971021493. Heitor e Nath, bom, feminicídios pros homens valentes que matam mulher, tá? Agressores de mulheres. Essas aí são para vocês. Tá, meus amigos? Valeu, Heitor. Com direito à participação do Dog ali ao fundo, cantando junto com o nosso amigo Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia. Tem uma outra música do Bezerra da Silva. Eu sou um fãzaço do Bezerra da Silva. Eu ouço o Bezerra da Silva dentro do carro do meu pai, desde que eu me conheço por gente. E tomei gosto e é um dos grandes sambistas da história do Brasil que infelizmente já nos deixou. Tem uma música do Bezerra da Silva que se chama Candidato Caô Caô. Que todo período eleitoral ela deveria virar hino nacional brasileiro. Música que diz assim: ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça, foi lá na vendinha beber cachaça, até bagulho fumou. Jantou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. Aí a história vai discorrendo da presença desse cidadão que do nada aparece no meio da favela, do nada decide abraçar pobre, pegar criança no colo, beijar a mão de idosa, tomar cafezinho na casa dos outros. E aí a música, no final ele vai para um terreiro e o guia que estava incorporado disse para todo mundo presente: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Isso é poesia pura com a cara do Brasil. Ou vai me dizer que você não conhece um desses candidatos, que já também estará no seu bairro, independente de você morar em bairro de classe mais simples, classe média, classe alta. Político aparece de última hora em qualquer canto. Classe mais alta geralmente é onde eles frequentam. Então aquele que geralmente está sempre visitando apenas as regiões mais nobres da cidade, as festas nos grandes clubes, aquele que toma café superfaturado naquela padaria que custa R$30 o pingado, aquele que só está acostumado a jantar em grandes restaurantes, a comprar apenas no shopping galeria. Daqui a pouquinho ele vai estar amassando barro no Campo Grande, daqui a pouquinho ele vai estar pisando no Campo Belo, daqui a pouquinho ele vai estar abraçando criança, comendo pastel, fazendo aquela cara de o que eu estou fazendo aqui. Tá chegando, hein? Tá chegando o período eleitoral, tá chegando o processo das campanhas oficialmente irem para as ruas do Brasil. E aí
Tem que tocar em todos os sistemas de som possíveis essa música quando chega aquele candidato. Tem candidato que faz trabalho de bairro 4 anos, não vamos ser injusto também. Tem político que tá ali naquela região dele. Às vezes a gente até vê casos de vereadores que você pensa, o que esse cara tá fazendo? Não vejo ele falar um discurso na Câmara, não vejo ele participar em nada de discussão no plenário. Mas existem sim políticos que trabalham nas suas bases regionais. Se juntar os dedos das minhas mãos, eu acho que uma só é suficiente para dizer quantos são. Mas eles existem. São raros, mas existem. Às 11 horas da manhã, mais 8 minutos. Posso só fazer um adendo? Claro. Eu acho que você deveria ter cantado. Marcos Bedin cantou, mostrou toda a voz. eu senti falta. Só falar não... Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater, pode escrever. Melhorou. Agora sim. Nota... Não, foi bom. 5,5. Mensagem aqui que chega do Adriano Vermelho. Ele escreve o seguinte também sobre a ocorrência policial que termina com uma mulher agredida por um PM. Uso diferencial da força estão normalizando demais o uso da violência. O agente público que sofre agressão deve sim usar seu poder como agente do Estado e conduzir a agressora e processá-la, no caso da moça. E não revidar a socos. 2 erros nunca fizeram um acerto. Cadê o treinamento? Cadê o equilíbrio? Cadê o profissionalismo? Na dúvida ou ameaça, chamasse reforço. Lembrando que estamos falando de uma mulher que deu um tapa no braço de um policial carregando um bebê no colo. Ela, mulher, não o policial. Saber conduzir uma situação dessas também é parte do trabalho. Para ser agente policial, tem que ser vocação. Parabéns por sua opinião, caro Heitor. Bom dia a você, bom dia a Nath e a todos que nos acompanham. O Adriano fala, só um adendo político. Estão dando muito pouca importância aos vices, querendo negociar. Acabarão por ter esse como seu... Mas existe essa de gratidão com Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, por exemplo, nunca seria governador de São Paulo, pelo menos agora, de 2022 para 2026, se não fosse por Jair Bolsonaro. Então existe essa dívida de gratidão, mas por outro lado existe a corrente... Tráfico internacional de drogas, armas e lavagem de dinheiro. E ainda associou o petista ao apoio a terroristas e ditaduras, com eleições fraudadas. A defesa de Flávio disse à PF que não houve atribuição de crime ao presidente da República, apenas uma previsão sobre ato futuro, além de uma referência às acusações contra Maduro. Flávio recebeu hoje um ultimato do Republicanos. O partido avisou que vai esperar até a semana que vem um eventual convite para a vaga de vice. O Republicanos também avalia a neutralidade. O senador trabalha para ter uma mulher de alguma bancada do Centrão, mas tem encontrado dificuldades e pode ter de fechar uma chapa puro sangue, sem integrantes de outras legendas. O prazo máximo da definição é 5 de agosto. Lula viajou ao Rio de Janeiro, o 3º maior colégio eleitoral do país, definido como estratégico pelo candidato à reeleição, que quer estabelecer uma margem maior de votos no Sudeste. Lula esteve na carreta de saúde da mulher, no centro de radioterapia do Hospital do Andaraí, e participou de um encontro com a comunidade científica em Niterói. Durante o evento, com a presença do diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, Lula pediu para que o chefe da OMS levasse um recado ao presidente dos Estados Unidos sobre o SUS. Quando você puder conversar com o presidente Trump, ele que anunciou que ia cortar a verba da Organização Mundial da Saúde, você diga para ele como é que um presidente de um país que não é rico como os Estados Unidos consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República. Ronaldo Caiado, do PSD, viajou para Brasília e Minas Gerais. Ele criticou a polêmica entre Javier Milei e Lula e disse que a crise entre os dois presidentes desvia a atenção dos problemas reais do Brasil. Isto tem um objetivo, tá certo? Eles brigam pelo mesmo interesse, que é de não discutir os assuntos do Brasil, que é desviar o assunto,
criar uma crise internacional em cima de uma eleição. Todos estão brigando pelo meu interesse da vaidade e do cargo. Ninguém está brigando pelo interesse do brasileiro. Romeu Zema, candidato do Novo, esteve no interior de São Paulo e na capital paulista para encontros com aliados políticos e empresários. Renan Santos, candidato do Missão, não teve compromissos públicos. Bom, o interior de São Paulo é um dos colégios eleitorais mais buscados e desejados pelos candidatos à presidência da República. Nós temos um número muito grande de eleitores. Nós temos um histórico aqui no estado de São Paulo. Vamos tirar a capital, que a capital, por exemplo... Ontem eu estava vendo alguns números curiosos, Nath Luquezzi, por exemplo, na região da Faria Lima. Não dá para saber quem cada um votou, mas existem colégios naquelas regiões. Então, se você pegar a Avenida Faria Lima, por exemplo, uma das extremidades da Avenida Faria Lima, na eleição passada, concedeu maioria de votos a Jair Bolsonaro. Coisa assim de 54 a 46, mais ou menos. A outra extremidade da Avenida Faria Lima, numa outra ponta, foi inversa, com Lula tendo maioria de votos, assim, coisa de 52 a 48. São Paulo é uma cidade muito complexa, uma região metropolitana muito complexa. Tanto que São Paulo já saiu, por exemplo, do governo do PT de Marta Rousseff para o governo de Gilberto Kassab. Elegeu Fernando Haddad, não reelegeu, elegeu João Dória. A última disputa agora é equilibrada com 3 figuras completamente diferentes. Completamente diferentes. O histriônico Pablo Marçal, Guilherme Boulos, que tem na testa o MTST, e Ricardo Nunes, que caiu de paraquedas e acabou sendo eleito muito em função de ter sido vice de Bruno Covas e, pelo entendimento de muitos eleitores de São Paulo, de ser o mais moderado entre as opções. São Paulo cada vez vai para um lado. Já teve PT, já teve PSDB, quase elegeu o Pablo Marçal. O interior de São Paulo é diferente. O interior de São Paulo, historicamente, é conservador. Historicamente, elegeu candidatos do PSDB. Quantos e quantos não foram os prefeitos do PSDB nas últimas décadas? Região de Sorocaba, região de Jundiaí, região de Piracicaba, são historicamente tucanas. O tucano, historicamente, é anti-PT. Isso sempre dificultou uma eleição de governador do estado. Fernando Haddad foi bem votado na capital em 2022, levou um vareio no interior e Tarcísio de Freitas é o governador e as pesquisas que saíram hoje mostram com uma grande tendência de reeleição já em primeiro turno. Agora, como é que cada campanha está trabalhando o interior de São Paulo? Lula veio a Campinas, no final de semana, lançar a candidatura de Fernando Haddad, tendo como ideia que Campinas, onde você tem universidades, a Unicamp, onde você tem um grupo de jovens que é bem forte na militância do PT, possa ser o difusor da mensagem petista para outras cidades da região metropolitana. Flávio Bolsonaro esteve também recentemente no interior de São Paulo e vai se apegar a ser a figura competitiva, antipetista mais forte nas urnas. Romeu Zema veio ao interior de São Paulo, como mostrou a reportagem do Caian Messina. Veio aqui também, já em Campinas, vai voltar logo logo, porque só por Minas Gerais uma candidatura não se faz à presidência da República. E Ronaldo Caiado? Ronaldo Caiado está apostando na força do seu partido, na força de Gilberto Kassab e num governador que ele jura de pé junto que gosta mais dele do que de Flávio Bolsonaro. Isso quem disse foi o próprio Ronaldo Caiado ontem, né, Nath? Isso mesmo. O candidato presidente, então, da República, Ronaldo Caiado, disse em sabatina ao Metrópolis que considera o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um aliado político e disse contar com o apoio do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Ao falar sobre a articulação da campanha nos estados, Caiado afirmou que a estrutura do PSD é um dos seus principais trunfos para a disputa de 2026 e citou o cenário em São Paulo. Ele alegou que em São Paulo a estrutura é maior do que ele imaginava e o maior partido de prefeitos está com Caiado. Tarcísio é caiadista e Gilberto Kassab apoia a candidatura, foi o que declarou o candidato. Chamada chapa pura do PSD, que é um partido que majoritariamente costuma pular fora das eleições para presidente.
PSD é o partido que gosta de estar com quem estiver no governo. Tanto que, nos últimos 4 anos, o PSD foi parte da base do governo Lula e do governo Tarcísio. Kassab tem um pé em cada canoa. Se abrir a polarização, tiverem 6 canoas, ele arruma outros pés, porque o PSD estará junto. E a grande força do partido está exatamente na presença dos prefeitos. Em 2024, eleição que nós vivemos recentemente, o PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos no estado de São Paulo. E com uma senhora vantagem em relação aos segundos colocados, terceiro colocado. O segundo foi justamente o PL, partido de Flávio Bolsonaro. Agora, dizer que o prefeito eleito pelo PSD vai ser um caiadista de carteirinha, eu não tenho essa convicção. São Paulo elegeu 206 prefeitos do partido de Gilberto Kassab em 2024. O segundo colocado é o PL de Jair Bolsonaro, ainda com a força que Bolsonaro carrega no seu nome, com 104 prefeitos eleitos. Terceiro foi o Republicanos, com 84. O quarto foi o MDB, com 66. Aí nós temos o PP, União Brasil, o Podemos, o PSDB, que sempre foi o queridinho do interior de São Paulo, teve 21 prefeitos eleitos apenas. O primeiro, que é mais à esquerda, foi o PSB, com 9 prefeitos. E aí você tem o PT com 4 prefeitos, o PDT com 4 prefeitos. Então, a estratégia de Lula para o interior de São Paulo é não deixar a derrota ser muito ampla. Cada voto conta na soma final, porque o voto aqui em Campinas vale o mesmo que um voto em Xique-Xique na Bahia. A estratégia de Flávio é se mostrar como o único competitivo para tirar o PT do governo. A estratégia de Romeu Zema é mostrar que ele é o neoliberal dos sonhos de boa parte do empresariado brasileiro. Já fez promessa de aumentar o tempo de aposentadoria, de privatizar Banco do Brasil, de privatizar Petrobras. Então ele é aquele neoliberal puro sangue. Ronaldo Caiado é que ainda não achou o tom da campanha. Ele agora começa a atacar mais Flávio Bolsonaro, a mostrar que ele não é bolsonarista, mas é uma figura de direita. Vai dar tempo de fazer essa campanha ser competitiva? Caiado aposta numa articulação com Gilberto Kassab. Kassab foi eleito prefeito de São Paulo contra Marta Suplicy depois de assumir como vice de José Serra. Kassab não é um cara campeão de votos, mas é um fenômeno de articulação política. Então, o que eles vão precisar é que esses prefeitos do PSD saiam às ruas para defender Ronaldo Caiado, mesmo que seja o voto Tarcísio e Caiado. Eles estão até dando um nome para isso já na campanha, que é a votação Caiacísio. Caiacísio. Caiado presidente, Tarcísio governador. É de se esperar os movimentos. O debate da Band é o primeiro termômetro que a gente vai sentir já no começo do mês de agosto. Tem mensagem de áudio do nosso ouvinte, meu caro Edson Freitas? 19971021493. O ouvinte participa aqui também, tem mensagem de texto. O Erivelton escreve pra gente. Bom dia, se minha avó fosse viva, diria que Kassab acende uma vela para Deus e outra para o diabo. É que na política, meu caro, como é que quem é Deus, quem é diabo, meu amigo? É vela para todo mundo. É todo mundo ali. Acho que, no fim das contas, não tem santo nenhum na política. Mensagem de áudio também do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Band de Amigos. Nessa polêmica entre Lula e Milei, não tem o que falar. Tipo assim, Heitor, eu vou na sua casa, aí eu te xingo. Você não vai se defender? Então o errado é você, que está dentro da sua casa, ser ofendido, e eu saio como herói, porque para a direita o Milei é herói, né? Ele ofendeu o Lula e ele é herói. Tanto Negrão. Eu fico imaginando se fosse o contrário, se um presidente brasileiro fosse a Argentina, o comportamento que os mesmos analistas brasileiros teriam. Se enxergariam isso como um gesto normal, democrático, ou como uma desrespeitosa fala contra um dos principais aliados econômicos do Brasil. Vamos fazer o seguinte? 1 minutinho só.
Na volta do intervalo, a gente vai trazer reportagem justamente sobre esse assunto, os últimos movimentos do governo federal e do governo argentino para tentar colocar panos quentes e ainda ouvir esclarecimentos. Milei não baixou o tom por lá não, hein? 1 minuto apenas a gente volta com essa reportagem. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. 11h25, Pedro Teixeira conta pra gente as últimas movimentações diplomáticas envolvendo o governo federal e governo da Argentina depois das declarações do presidente Javier Milei contra o presidente Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O governo brasileiro avalia a possibilidade de não mandar de volta à Argentina o embaixador do país em Buenos Aires, Júlio Bitelli. Ele foi chamado na segunda-feira como sinal de protesto. A crise tomou forma após Javier Milei xingar Lula e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, durante a convenção do PL em São Paulo, que lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Nesta terça-feira, Mauro Vieira e Milei estiveram no mesmo evento, na posse da presidente do Peru, Keiko Fujimori, mas não se falaram. Nas últimas horas, o presidente argentino voltou a provocar nas redes sociais, compartilhando postagens que ironizam a reação brasileira. As manifestações de Milei geraram reação também no judiciário. Associações de magistrados divulgaram notas em apoio ao STF, defendendo a independência da justiça e a soberania das instituições brasileiras. O vice-presidente Geraldo Alckmin criticou em evento empresarial as falas recentes de Javier Milei sobre o Brasil. É lamentável, né, que o presidente de um país vizinho, amigo, né, que compõe até o Mercosul, preste um desserviço ao seu país, porque vem no Brasil numa eleição, não deve o presidente se envolver em eleição de outro país, ainda além de ver intromissão em assuntos internos do Brasil, fazê-lo de maneira grosseira, né? Absolutamente grosseira. Apesar do tom elevado, assessores do presidente Lula descartam retaliações mais drásticas que possam afetar a relação econômica entre os dois países. A orientação aqui no Palácio do Planalto é manter a resposta no campo diplomático, evitando prejuízos financeiros. A aposta da diplomacia é que o pragmatismo fale mais alto. Um aceno foi dado pelo porta-voz da presidência da Argentina. Adrien Javier classificou as ofensas como diferenças ideológicas, que não invadem o campo diplomático. Está claro que ha habido siempre insultos de ambos lados. Creo que son diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos la Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, uma troca que movimentou mais de 30 bilhões de dólares no ano passado. Já o Brasil segue como principal destino das exportações argentinas. 11h28. Ao longo da programação da Bandeirantes, mais atualizações sobre esse caso, porque o tempo urge e a Nath Luquezzi vai contar para você agora as atrações do Band Mulher de hoje. 1h30 da tarde, tem o Band Mulher coladinho com o Acontece na apresentação da Laís Peçanha. Então você já programa seu almoço. Meio-dia você assiste Carlos Batista para saber sobre o futebol de Campinas. 1 da tarde, resumo do que de mais importante acontece com a Laís Peçanha no Acontece.
com perdão da repetição da palavra. E aí aquela sua companhia de pós-almoço, sofazinho, com tudo que acontece no Brasil, no mundo, curiosidades, é a Nath Luquezzi quem faz no Band de Mulher. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre casais. Hoje a gente vai receber uma terapeuta de casais. Então aí, se você está passando por uma dificuldade no seu relacionamento, depois você pode participar. A gente também vai conversar com um veterinário para falar sobre essas mudanças no tempo e como elas afetam os pets. E também teremos música hoje no Band de Mulher. Então tem muitas atrações e eu espero você às 1h30 da tarde. Ontem, entrevistando Paulo Leone, que vai receber o título de Cidadão da Bahia. Um grande abraço para você que acompanha o nosso Manhã Bandeirantes com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som e na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes.